Quando você atende muito bem seus hóspedes, quando o seu hóspede entra no centro do seu negócio, inevitavelmente, meu camarada, não tem como dar errado. Você vai ganhar dinheiro. Para as suas reservas num período de 7 semanas, sem você precisar investir nenhum real. Se você não se inscreveu, corre aqui, o evento é 100% online, 100% gratuito, e aí não perde tempo, porque, como você sabe, essas lives aqui, se elas são boas, imagina no dia do evento. Beleza? Então, você que está me vendo agora, não deixa de deixar a tua curtida aqui, não deixa de se inscrever no canal, não deixa de ativar as notificações aqui no YouTube para que você seja avisado todas as vezes que eu postar um conteúdo novo. Como vocês sabem, o tema da live de hoje é como transformar o meu Instagram em uma máquina de reservas. Todo mundo nessa internet, todo mundo sem exceção, fala sobre reservas diretas. Todo mundo quer vender direto. Ninguém quer pagar comissão, todo mundo quer trazer o hóspede de forma direta, né? Todo mundo quer exatamente aumentar sua lucratividade, fidelizar seus hóspedes. Só que para isso vocês precisam entender quais são os pontos fundamentais para que vocês consigam exatamente transformar seguidores em hóspedes, né? Não adianta também eu ter um volume enorme de seguidores se eu não der atenção para eles. Isso que é muito importante, porque a gente está muito atrelado, muito bitolado, diz assim, eu preciso ter 10 mil seguidores, eu preciso ter 20 mil seguidores para começar a vender. Não, dá atenção para os seguidores que você tem hoje. Porque se você não estiver dando atenção para quem você tem hoje, como é que você vai dar atenção para quem está no futuro? Eu posso me usar como exemplo. Muito do que eu compartilho com vocês aqui é exatamente o que eu vivo, o que eu experimento, o que eu vivencio e tento trazer para você essa minha experiência para tentar desmistificar da tua cabeça e achar que eu preciso ter 20 mil seguidores, 30 mil seguidores para que eu comece a vender. E não é assim. Olha no meu caso, eu tenho 3.600 seguidores. Imagina se eu fosse começar a dar atenção aos meus seguidores quando eu tivesse 10 mil. Cara, eu não ia ter conteúdo. Eu ia ter que esperar ter 10 mil seguidores para eu começar a produzir conteúdo bom? Não. O melhor dia, né, foi ontem. E o segundo melhor dia é hoje. Então, para vocês entenderem como transformar o Instagram de vocês numa máquina de reservas, o que é que eu quero falar da live hoje, tá? É importante que vocês saibam que as pessoas utilizam o Instagram para várias formas, né? Para várias coisas. A primeira delas, as pessoas utilizam o Instagram simplesmente para se inspirarem. Elas entram no Instagram, estão procurando ideias de algum projeto que tenham, estão procurando alguma coisa, né, para que inspirem elas, seja no trabalho, seja na vida, enfim. O segundo ponto é que elas entram no Instagram simplesmente para receber conhecimento, ou seja, ganhar informações, né, buscar alguma ajuda, né, buscar algum atalho, né? Terceiro ponto, elas querem ter a vida de outra pessoa. Então, você segue os blogueiros, aqueles que estão andando de jatinho, né? Você segue os artistas que estão andando nos iates, você segue aquelas pessoas, as celebridades que são ricas, que estão fazendo viagens internacionais, numa época dessa que o dólar está aí a quase R$6. Então, as pessoas querem ter a vida da outra pessoa. Outro ponto é uma válvula de escape. Essa, para mim, se aplica muito. Muitas vezes eu chego em casa, eu estou a fim de dar umas risadas, eu só vejo meme. É o dia todo eu vendo meme e dando risada. Porque para dar uma risada, para dar uma descontraída, você sabe que o bom humor, ele melhora a nossa saúde, né, de forma geral. Outro ponto é que o Instagram ele serve também para aliviar a nossa ansiedade, né? A gente entra no Instagram, vai ali passando, olhando a vida das pessoas, e aquela ansiedade vai passando, a gente vai relaxando, né? E por fim, existem pessoas que entram no Instagram, que entram no Facebook simplesmente para paquerar, né, buscar relacionamentos. Então, basicamente, eu poderia resumir isso em 3 etapas. Seriam pessoas que estão buscando se conectarem, pessoas que estão buscando se entreter ou pessoas que estão buscando aprender. Esses são os 3 pilares básicos das pessoas que entram no Instagram. E como você bem sabe, o Instagram é a principal rede social. Ou seja, hoje é muito difícil, posso falar para você que eu era uma das poucas exceções, né, antes de estar aqui compartilhando conteúdo, mas eu não tinha Instagram. Por quê? Porque na minha época, né, de solteiro, o Instagram, na minha visão, era nada mais para paquerar. Era para as pessoas curtirem as fotos, estarem se paquerando. Eu faço isso não. E naquela época, estou falando aí há 7 anos atrás, eu fiz vários concursos públicos. Eu fiz concurso para Procurador-Geral do Estado, eu fiz concurso para Advogado-Geral da União, fiz vários concursos públicos. Então, eu sentia que o Instagram ele me roubava tempo,
Então, eu não tinha, mas se eu era uma exceção a essa regra. Por quê? A maioria das pessoas hoje, se você parar para observar, todo mundo tem Instagram. E uma das primeiras coisas, quando você conhece um produto novo, você conhece alguém, a primeira pergunta é: qual é o teu Instagram? Ah, você trabalha com isso? Tá, deixa eu ver teu Instagram, deixa eu ver teu trabalho. Então, é como se o Instagram hoje fosse o cartão de visitas. O Instagram hoje é como se fosse o teu portfólio. O que é que você faz? Me mostra no teu Instagram. Então, no teu Instagram pode ter o teu trabalho ou pode ter o teu estilo de vida. Que se você estiver assistindo essa live, o teu Instagram, né, o que eu vou compartilhar com você, não é sobre estilo de vida, é sobre trabalho. Instagram é uma ferramenta de você divulgar o seu trabalho, né, e você prospectar, né, hóspedes. É isso que eu quero compartilhar com você nessa live. E o que é que você precisa entender, né, sobre o Instagram para você não cometer esse erro? O Instagram, ele não serve para você postar coisas aleatórias, só para cumprir tabela. E isso eu vejo muitas pessoas em meio da hospedagem fazerem isso. Por exemplo, a pessoa vai no café da manhã, tira uma foto do bolo com a xícara do lado e faz bom dia. O que é que ela quer dizer com isso? Eu até hoje eu tenho minhas dúvidas. Como é que eu vou postar uma foto de um bolo com um café e dizer bom dia? Cara, o que aquilo quer me dizer? Nada. É simplesmente dizer, eu postei no Instagram hoje. Cara, é melhor não postar. Nesse sentido, é melhor você não postar. Outro ponto também para você entender que não é assim que você deve fazer do Instagram é postar coisas que não conectam com o seu público, que não tem nada a ver. Eu vou te dar um exemplo aqui que eu estava assistindo, né? Assistindo, não, desculpa, eu estava escutando um podcast de um cara que é dono de uma barbearia. E se você for pensar para ver, né? Se você tivesse uma barbearia, que tipo de conteúdo você postaria numa barbearia? Você ia postar o quê? Corte de cabelo, você ia postar barba, você ia postar uns designs diferentes, coloração, coisas desse tipo você iria postar. Então, é muito importante que você não entre nesse viés de achar que você tem que postar só sobre você. Então, esse cara deu um excelente exemplo para você entender, né? Eu vou fazer uma analogia com outro segmento do que você poderia postar. Homem, quando vai para uma barbearia, né? Eu não sou o exemplo da barbearia, vocês podem ver que eu não tenho uma barba feita, né? Eu sou um cara que não sou frequentador assíduo de barbearia. Mas que tipo de conteúdo engaja com o homem que vai para uma barbearia? Ele quer ver sobre carro importado, ele quer ver sobre viagem, ele quer ver sobre cerveja artesanal, ele quer ver sobre futebol, ele quer ver sobre tatuagem. Então, são vários outros pontos que fazem você conectar. Eu não preciso estar o tempo inteiro postando, por exemplo, sobre o meu meio de hospedagem. Falando. Não, eu posso utilizar outros tipos de postagem para gerar engajamento e, consequentemente, eu conectar com o meu meio de hospedagem. Essa aqui é a estratégia, porque se você só postar sobre você, é mais ou menos você ser uma pessoa extremamente egoísta. Né? Eu acredito que isso seria um tremendo do narcisismo, que você só posta sobre você e você não informa a pessoa e não entretém a pessoa. Então, isso é um erro muito grande. E o terceiro maior erro que você pode ter, e se você quiser ter um bom posicionamento no Instagram e transformar o seu Instagram numa máquina de reservas, é você postar de vez em quando. Quando eu tô afim, quando dá vontade. Imagina, você que me segue, você que acompanha meus conteúdos, você que aplica as estratégias que eu compartilho aqui, se eu postasse quando eu tivesse afim. Eu falei assim, cara, eu não vou ver o perfil desse cara, porque ele posta de vez em quando, ele posta quando quer, tem dias que ele não posta. Imagina se eu fizesse isso. Então, por isso que é importante que você tenha o quê? Frequência. E frequência sempre vem antes de excelência, porque as pessoas falam assim, mas eu não sei fazer um design, eu não sei editar um vídeo, eu não sei fazer aquilo. Aí você começa a colocar uma série de barreiras que eu não sei, e aí você termina postando de vez em quando, e ainda quando faz um post, é um post que às vezes não tem nada a ver, ou você está dando um print de outra pessoa e repostando. Cara, como que você vai ter seguidores? Como que você vai conseguir transformar a sua audiência em futuros hóspedes? Não vai conseguir nunca. Isso não vai conseguir nunca. Por quê? Primeiro, você precisa ter frequência. Por quê? Porque a gente só começa a ficar bom em alguma coisa quando a gente treina. Se vocês pararem para ver as minhas primeiras postagens, são horríveis. Os meus primeiros vídeos, vocês acham que eu falava? Não, pelo contrário, eu tremia, eu balançava a perna, eu batia com a aliança direto no braço da cadeira. Cara, porque eu ficava nervoso. Eu falava assim, então,
O que vem antes de excelência, excelência só vem antes de frequência no dicionário. Então, se você quiser ter bastante frequência, se você quiser ter excelência nos seus posts, você precisa treinar. É muito importante que você treine isso. Ou seja, eu vou postar, e no decorrer das minhas postagens eu vou melhorando. Eu vou contratando, às vezes, um designer, eu vou, às vezes, contratar um fotógrafo para fazer umas fotos mais legais, e as coisas vão acontecendo. E para você entender por que vale a pena investir tempo no Instagram. Porque se você é daquelas pessoas que só reclama que paga a comissão, eu acho que você está errado. Mas se você é dessas pessoas, você tem que ter mais atenção ainda pelo seu Instagram. Isso é um ponto fundamental, porque é o Instagram que vai te trazer reservas. Né? Como eu falei, seja você dono de hotel, seja você dono de uma pousada, ou até mesmo você é um anfitrião. Então, por que vale a pena você fazer isso? Primeiro ponto, porque vai consolidar a tua presença digital. Ou seja, você vai ter um território marcado ali. As pessoas vão saber onde te encontrar. Por exemplo, todas as vezes que a minha esposa fala sobre algum assunto, ela fala, olha esse Instagram, olha o Instagram é esse aqui, ó. Ah, eu vou contratar e tal. Por exemplo, vou dar um exemplo real para vocês. Eu estou precisando de um fotógrafo para fazer as fotografias do parto da minha mulher. E aí eu preciso de um fotógrafo muito peculiar, porque a gente vai ter parto em casa, né? Um parto natural, né? A gente já teve a nossa primeira filha assim, e eu estou precisando de um fotógrafo para fazer esse parto, porque a fotógrafa passada está com projeto, essa já está com um projeto que ela quer fazer todo o acompanhamento. Cara, eu só quero a foto do parto, eu não quero ficar tirando foto com 5, com 6, com 7, com 8, com 9 meses. Não, eu quero a foto do parto. Ah, não me interessa. Óbvio, ela está com a estratégia de aumentar o ticket. Então, pensando nisso, eu preciso de um outro fotógrafo. E aí, minha mulher me passou o Instagram de um cara. Eu entrei lá, o Instagram do cara tem muita nudez. Cara, e é bom. Por quê? Porque eu parto e a pessoa tá nua. E aí, eu comecei a olhar o trabalho do cara. Pô, o trabalho do cara é legal. O cara sabe fazer umas fotos boas, chama atenção. Então, ele começou a criar uma estratégia que as pessoas, quando entram lá, sabem assim, cara, aqui tá o terreno dele, sabe o que ele faz, tá aqui o material dele. Então, você começa a consolidar a sua presença digital. O segundo ponto é que eu falo para vocês, se vocês querem aproveitar o efeito vitrine das grandes plataformas para também prospectar reservas diretas, vocês precisam ter um terreno preparado. Porque imagina, o cara te encontrou lá na Booking, o cara te encontrou lá na Decolar, o cara te encontrou lá na Expedia, o cara te encontrou no Airbnb. Aí o cara vai procurar teu Instagram, chega teu Instagram tá abandonado, cheio de teia de aranha. Você acha que o cara vai ter confiança de fazer uma reserva, de te passar uns dados, de fazer um depósito, se o teu Instagram estiver extremamente abandonado ou não tiver nada conexo, que tu só posta coisas loucas sobre política, sobre socialismo, comunismo, fascismo, esse tipo de coisa, temas polêmicos que não tem nada a ver com o teu meio de hospedagem? Você acha que isso vai gerar uma credibilidade do cara de você dizer assim, olha, eu tudo bem, eu aceito a sua reserva, só que eu preciso que você faça um pré-pagamento para mim. Eu não faria nunca. Eu disse, sei lá se esse louco vai subir, esse cara depois resolve sumir aí. Então, assim, é importante que você prepare o seu terreno para que essa visibilidade que você vai ter nas grandes plataformas, quando elas transbordarem para os seus canais diretos, você esteja preparado. Ou seja, o Instagram tem que estar pronto e o Facebook tem que estar pronto. Outro ponto, porque vale a pena você investir nas redes sociais. Você vai prospectar o quê? Reservas diretas com o seu conteúdo. Então, é o que eu falei, no final da live aqui, eu vou dar todo o passo a passo do que você vai postar. Porque muitas vezes você deve estar pensando, nossa, eu não tenho ideia do que postar. Eu não faço a menor ideia de qual conteúdo eu devo produzir. Tem calma, que no final da live eu vou dizer assim, olha, eu vou te dar vários exemplos de conteúdo do que você fazer. Eu vou lhe dar mais ou menos uma linha editorial e você vai dizer, nossa, olha quantas ideias eu nunca pensei, eu só penso em postar foto da minha cama, eu só penso em postar foto do quarto. Não, cara, tu tem que engajar, como eu falei, o cara que é dono de uma barbearia, ele só posta sobre barba e cabelo. É tatuagem, é cerveja artesanal, é viagem, é moto, é carro, é o que engaja com esse público. Então, atenção nisso. Produção boa de conteúdo. E por fim, por que vale a pena eu trabalhar as minhas redes sociais? Porque quanto mais eu trabalho as minhas redes sociais, eu diminuo o custo de aquisição de cliente. Então, se eu pago 13% para Book ou 16% se você é preferencial, se eu estou pagando 15% para o Airbnb, se eu estou pagando 17% para o Expedia, cara, se quanto mais eu produzir o meu terreno, quanto mais eu trabalhar as minhas redes sociais, eu vou diminuir esse custo de aquisição de cliente. Vai cada vez ficando menor. Mas só que lembre, isso tem que ser trabalhado. E é exatamente o que eu estou dando para você, é todo esse caminho.
Por quê? Quanto mais você trabalha os seus portais de reservas e você trabalha as suas redes sociais, maiores são as suas chances em triplicar as suas reservas num período de 7 semanas, sem você precisar investir nenhum real, que é exatamente o tema da nossa metodologia, né, que eu vou apresentar para vocês na jornada da hospedagem lucrativa, que vai acontecer entre os dias 2 a 9 de agosto. Quem não se inscreveu, corre aqui na bio e se inscreve, que o evento é 100% online e 100% gratuito. E aí, como que você consegue, né? Qual que é a oportunidade que você tem para trabalhar disso? Por quê? As ferramentas são gratuitas. Você não paga mensalidade, você não paga anuidade para trabalhar com elas. E outro ponto, é extremamente fácil de usar. Porque se não fosse fácil de usar, crianças não usariam. Então você vê que existem várias pessoas, né, com pouca idade aí, crianças até, eu nem gosto muito, eu vou confessar para você que eu não gosto, eu vejo crianças, eu vejo adolescentes, meninas aí com 10, com 12 anos fazendo dancinha. Eu confesso para você que eu não gosto, não é o meu perfil, assim, não gostaria de ver esse tipo de coisas assim, né, com a minha filha, porque, cara, eu acho que cada um tem a sua idade, entendeu? Eu acho que tem que fazer o seu trabalho, etc. Mas só para exemplificar aqui para você que isso é uma forma que você tem exatamente de mostrar, estou mostrando para você uma forma que é uma ferramenta fácil de se trabalhar. É uma ferramenta fácil, né? Outro ponto, é gratuito, né? Ou seja, você não precisa pagar para trabalhar com ela. Então, além dela ser acessível e fácil de usar, é uma ferramenta gratuita, inicialmente, porque depois que você entender o jogo e você quiser avançar nesse jogo, você pode trabalhar com a ferramenta de forma paga. E por fim, é a rede social, como eu falei, preferida dos brasileiros. Todo mundo tem um Instagram, todo mundo está conectado nessa ferramenta. Então, por isso que é importante que você entenda esse ponto. E aí, os benefícios, reservas diretas, vou ter mais indicações. Por quê? A pessoa vai no hotel tal, beleza, qual é o Instagram dele? Cara, ele não tem Instagram, tem que procurar ele lá no portal do Booking. Imagina, pô, tu recebeu uma indicação que ia vir uma reserva direta para você sem custos, simplesmente por indicação, e tu negligenciou e tu não tem um Instagram preparado para receber tal reserva. Isso é um absurdo. E outro ponto, né? É quanto melhor for o teu Instagram, quanto mais bem trabalhado ele for, ou seja, você vai ter menos dependência dos canais indiretos, ou seja, agências, operadoras, portais de reservas, qualquer pessoa que atravesse, você tem que pagar comissão. Então você vai ter menos dependência se você se consolidar, né, na plataforma. E aí, os malefícios. Não quero trabalhar, não gosto disso, acho que isso é modinho, não preciso. Beleza, mas entenda os malefícios. Quais são os malefícios? Pouca presença digital, vai pagar comissão por toda a reserva. Não estou falando que pagar comissão é ruim, pagar comissão é bom, mas toda reserva eu tenho que pagar, cara, eu vou reduzir minhas margens. Se eu conseguir reduzir isso e tirar, né, as reservas das plataformas e conseguir por canal direto, eu vou ter uma margem maior. Vai me sobrar uma reserva de segurança, vai me sobrar uma reserva para eu melhorar o meu estabelecimento, vai sobrar uma reserva para eu poder fazer um investimento mais alto, vai sobrar dinheiro para eu poder contratar alguém, para eu ter mais tempo, mais disponibilidade para fazer outras coisas. Então, por isso que é muito importante. E outro ponto, que cada dia que passa, quanto mais tempo você demora para entrar na ferramenta, ou seja, você vai ficando para trás, você vai ficando para trás, você vai ficando mais defasado. Então, é importante que você entenda isso. E aí você deve ter diversas objeções na sua cabeça, do tipo, Lagreca, eu não sei como fazer isso. Aí eu vou te responder, você não sabe como fazer ou você não está interessado em aprender? Porque existem duas coisas. Bom, não sei fazer, beleza, mas aí eu posso aprender. Mas aí você diz, cara, eu não sei como fazer, não vou fazer. Não, aí você está criando uma objeção na sua cabeça. Porque você não está querendo aprender exatamente como manusear a ferramenta. Ou você dizer assim, cara, eu faço tanta coisa que eu não tenho tempo. Aí eu vou te responder, vou te rebater com a outra pergunta. Você não tem tempo ou não é a sua prioridade? E aí eu entendo. Você vai dizer assim, cara, não é minha prioridade, eu tenho outras coisas para fazer. Beleza, então saiba que você não tem o direito algum de reclamar de você paga comissão por reservas, porque você não tem tempo, então você vai ter que pagar, você vai ter que ficar sempre trabalhando com os portais, que também não tem nada de errado com isso. Eu já vi várias propriedades que se dão muito bem, que prosperam muito, só trabalhando com portais, porque o cara faz, cara, eu não tenho tempo, eu não tenho quem faça isso por mim. Então, beleza, tá tudo certo, mas você tem que assumir e entender isso aí. E qual que é o jeito errado que você tem para trabalhar isso, né? Qual que é o jeito errado?
O jeito errado é você querer começar com toda velocidade. Que nem aquelas pessoas que vão para academia. A pessoa, agora eu vou malhar, agora eu vou malhar. Aí você vai para academia, aí passa e vai para academia de segunda a domingo. Você nunca malhou na vida. Aí você vai segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí malha, 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 malha. Na outra semana você desaparece. Na outra semana você desaparece. Na outra semana você desaparece. Aí na outra você faz, nossa, vou voltar a malhar. Então, assim, o mais importante é que você não acelere, é que você tenha o quê? A frequência. Então você vai começar apostando da forma que seja conveniente para você, que você consiga manter um ritmo. Isso que é mais importante para você entender. Então, pense o seguinte, se eu tô um pouquinho mais gordo e eu quero emagrecer, você acha que se você fechar a boca em 5 dias, você vai ter uma barriga de tanquinho? Não vai. Não vai. A mesma coisa no Instagram. Você acha que se você postasse durante 5 dias, 3 vezes por dia, o seu Instagram vai bombar e vai se chover de reservas? Não vai. Então, antes de você acelerar, é importante que você pense em não parar. Então, não precisa acelerar, basta que você não pare. E para isso, é importante que você tenha o quê? Um planejamento. Que você saiba o que você vai postar hoje, o que você vai postar amanhã. Porque imagina, todos os dias você tem que pensar no que vai postar. É um saco, porque eu já fiz isso. E foi um dos maiores erros que mais me desestimularam. Hoje não. Hoje eu tenho uma planilha, hoje eu sei qual é o dia da minha live, eu sei o conteúdo que eu vou postar, eu sei algumas vezes, nem sempre, mas eu sei o que eu vou fazer no Stories. Então, assim, cara, hoje eu vou publicar isso, eu acho que eu vou falar sobre esse assunto. Eu tenho uma planilha de conteúdo que às vezes quando me dá um branco, eu abro a minha planilha e fiz, cara, esse assunto aqui tá em alta, né? Eu acho que é importante, eu posso ajudar as pessoas se eu comentar sobre isso aqui. Aí eu vou lá e comento. Mas eu não fico perdido porque eu me organizo, porque no passado eu acordava de manhã, eu fazia, cara, e agora eu vou postar o quê, velho? Putz, e agora? Eu vou postar o quê? Isso é muito chato, véio. Isso desestimula qualquer pessoa. Pode acreditar que eu tô falando, isso desestimula qualquer pessoa. Então, o jeito errado é você querer começar com velocidade e já depois você querer ter resultado. Por isso vai te desestimular, não vou mentir. Por quê? Reservas diretas é uma construção de médio e longo prazo. Saiba disso. Se você quiser acelerar suas reservas diretas, você vai ter que partir para anúncio pago. Que aí eu posso falar sobre isso em outra live, não é o assunto dessa live de agora. Mas, se você quiser reservas diretas, já assim, eu quero voar, eu quero para ontem, beleza. Aí você vai ter que tomar risco, porque você vai colocar o dinheiro na frente, e aí você vai colocar e vai chegar reservas para você. Agora você vai ter que fazer toda uma estratégia bem feita que eu posso compartilhar numa próxima live. Mas entenda que se você vier na forma orgânica, que você já vem há muito tempo, a grande maioria já é assim, não vai ser do dia para a noite que você vai conseguir pegar uma reserva e, ó, pum, bombar. Não, é um trabalho, é um tempo. E você vai maturando aquilo, vai produzindo. Que a partir de agora, chegou a hora de você pegar papel e caneta e você anotar todas as ideias que eu vou compartilhar com você para você ter uma linha editorial e você tá o quê? Produzindo conteúdo, que é o mais importante. Porque a finalidade dessa live é trazer exatamente uma estratégia ao final. Eu não venho fazer uma live aqui para chegar no final. E aí, galera, vocês entenderam? Beleza, valeu, ó, pai, vou desligar a live. Eu não vou fazer isso. Isso para mim não existe. Eu não vim aqui para jogar a conversa fora, porque o seu tempo é precioso e eu respeito muito o seu tempo. Então, por conta disso, eu faço questão de, ao final da live, eu entregar um conteúdo para você que você vai desligar esse computador aqui, vai desligar o seu celular e vai dizer, nossa, agora eu sei o que eu vou fazer. Então, papel e caneta na mão, quem está gostando da live, não deixa de dar um coraçãozinho aqui, tá? Curte aqui. E para não deixar de dar o recado para quem entrou agora, para quem chegou atrasado na live, entre os dias 2 e 9 de agosto, eu irei apresentar a Jornada da Hospedagem Lucrativa. Vai ser simplesmente o maior evento de marketing hoteleiro desse ano, onde eu vou compartilhar com você a metodologia capaz de triplicar as suas reservas no período de 7 semanas, sem você precisar investir nenhum real. Porque eu sei que a situação hoje está muito complicada. Tem muitas pessoas que estão sobrevivendo. Quem dirá falar assim, olha, cara, para você ganhar muito dinheiro, você vai ter que botar X mil de reais para você conseguir reservas. Cara, não. Eu vou trabalhar com a realidade de todo mundo. Então, eu vou te auxiliar a triplicar as tuas reservas no período de 7 semanas, sem você precisar investir nenhum real. Acredita no que eu estou dizendo. Eu vou trazer vários alunos, eu vou trazer vários depoimentos, eu vou trazer várias provas do que eu estou falando faz total sentido, tá? Total sentido, beleza? Valeu, meu amigo. Obrigado, viu? Eu vejo que você está sempre nas minhas lives. Ontem eu vi que você comentou. Desculpa não ter falado com você, porque eu estava tão concentrado que eu, entrei no fluxo, beleza? Então, quem estiver gostando, não deixa de dar o coraçãozinho, não deixa de compartilhar a live. E vamos agora para papel e caneta da mão, porque agora vai ser o ouro da live, tá agora, tá? O ouro da live tá agora.
Vamos lá. Primeiro ponto é você para criar conteúdo. Você precisa ter uma linha editorial. Uma linha editorial, ela se baseia em três pilares. Três pilares. O primeiro pilar é você o quê? Falar sobre o destino. Eu falei para vocês que as pessoas entram na internet para quê? Para aprender, para se conectar ou para se entreter. Então, se você está informando as pessoas, entretendo as pessoas vão gostar se você falar sobre o seu destino. Se você falar sobre o seu destino. Ou seja, eu preciso falar sobre as praias da minha cidade, eu preciso falar sobre as trilhas, sobre as montanhas, sobre os passeios, sobre os restaurantes, sobre a culinária, sobre a história local. Tudo isso são ideias para você falar do destino. Olha quantas coisas eu listei aqui. Praia, montanha, trilha, passeio, restaurante, culinária, história. Eu listei 7 coisas aqui só do destino. E aí você vai destrinchar. Cada tema desse você destrincha. Esses são só os pilares. Daqui a pouco eu vou mais fundo um pouco. O próximo ponto é eu falar sobre o meu meio de hospedagem. Putz, eu tenho que falar sobre ele. Sobre a minha localização, sobre o que eu ofereço no meu meio de hospedagem, sobre as vantagens de estar comigo. E aí, antecipando esse tema, tá? Se você acha que vantagens é ter qualidade, qualidade não é vantagem, qualidade é obrigação. Então não entenda que eu tenho um excelente serviço, eu tenho muita qualidade. Cara, qualidade é obrigação, porque ninguém espera sentar numa cama para sentir as molas nas costas, ninguém espera entrar num quarto com ar-condicionado e o ar-condicionado pingar, ninguém espera se servir no café da manhã e comer comida podre. Porra, então qualidade não é diferencial. Venhamos e convenhamos. Qualidade é obrigação, tá? Então, você falar sobre a tua hospitalidade, fala o destino, fala um pouco sobre você. E, por fim, você falar um pouco sobre você, sobre o seu pessoal. Por quê? Porque pessoas conectam com pessoas. Pessoas compram de pessoas. Então, quanto mais eu falo sobre mim, quanto mais eu me exponho, as pessoas começam a se conectar com a minha pessoa. Isso é muito importante. Por quê? Porque a gente tem aquele estigma, né? Porque não sei qual é a sua geração, né? Geralmente meu público aqui tem mais de 30 anos, 30, 35 para cima, a grande maioria, né? Mas aí eu posso falar para vocês também, eu não sou de uma geração que eu não cresci na rede social e não cresci fazendo dancinha de TikTok. Então, cara, para mim colocar o rosto foi complicadíssimo. Se vocês veem hoje que eu falo bem, que eu articulo as palavras, que eu conecto os pensamentos, não foi do dia para noite, foi treino. Eu treinei muito para isso acontecer. Então, eu fiz muita live, eu gaguejei muita live. Eu gaguejei demais já, eu gaguejei muito. Falei, às vezes, besteira em live, eu falando alguma coisa e tal, e eu comentei uma besteira. Nossa, que besteira eu falei, tem nada a ver, eu falei errado o negócio. Acontece, porque eu tô aprendendo. Eu estava no período de maturação. Então, hoje, eu tenho toda essa desenvoltura diante da câmera, mas porque eu treinei. Foi o que eu falei para vocês no começo da live. Frequência vem antes de excelência. Então, quanto mais você falar sobre você, o que te motivou a ter o meio de hospedagem, o que te motiva a atender os hóspedes. Porque se você me perguntar hoje, Greco, o que é que te motiva? Eu descobri isso com o tempo. Eu não descobri isso do dia para a noite. Eu não simplesmente, agora que eu vou sair da Book, eu não quero mais trabalhar na Book, né? Para vocês que não sabem, que estão me seguindo ou assistindo a live pela primeira vez, eu sou ex-funcionário Book. Então, eu não saí da Book e falei, nossa, agora eu vou fazer isso. Não, eu saí da Book, eu tinha uma ideia, aí eu comecei a maturar a ideia e comecei a ir testando e disse, cara, mas o que é que me motiva? É vender, é vender. Só que aí, de uns tempos para cá, né, de uns meses para cá, eu descobri que o que me motiva não é vender, porque vender eu acho que é muito pouco pelo valor que eu agrego. Eu acho que a minha missão, a minha motivação, o meu propósito é transformar famílias. Eu transformo famílias, que consequentemente eu estou transformando também meios de hospedagem. Então, quando eu ensino você a vender, quando eu ensino estratégias de marketing, quando eu ensino estratégias de vendas, eu não estou mudando o meio de hospedagem, eu estou mudando uma família que tem aquele meio de hospedagem como sustento. Então, aquela pessoa vai ter mais dinheiro, aquela pessoa vai ter mais tempo, porque ela vai ter dinheiro para contratar outras pessoas, aquela pessoa vai ter mais dinheiro para, às vezes, colocar o filho numa escola melhor, para dar uma educação para o filho melhor, né? Aquela pessoa vai ter mais dinheiro para ajudar um parente que necessita, um parente que está passando por uma dificuldade. Então, a minha missão é transformar famílias, e eu transformo famílias através das estratégias de vendas e marketing para meios de hospedagem. Mas você acha que eu descobri isso do dia para a noite? Não.
Não foi. Foi praticando, foi executando, que a partir daí eu encontrei aonde eu queria chegar. Eu encontrei a minha missão. E é isso que me motiva todo dia acordar de manhã. Cara, tem pessoas que estão esperando para me escutar. Tem pessoas que estão querendo saber o pouco que eu sei, pode ser muito para outras pessoas. Então eu vim aqui exatamente para colaborar com vocês, para auxiliar vocês de coração aberto, cara. Eu estou fazendo lives aqui, é gratuito essas lives. Eu estou dando conteúdo aqui, que quem já fez o meu curso, para quem já fez uma mentoria comigo, sabe que o que eu trago aqui é conteúdo de valor. Então, vamos continuar aqui para a gente não perder tempo. Os 3 pilares aqui que eu comentei: destino, hospitalidade, que é o teu meio de hospedagem, e o pessoal. Descendo mais um pouco a fundo, entende o seguinte, que você precisa gerar valor para as pessoas. Ou seja, o que é gerar de valor? É pegar a pessoa, tirar do ponto A e colocar a pessoa para o ponto B. É o que eu estou fazendo com você aqui. Você não ia ficar parado aqui me assistindo se eu estivesse aqui falando sobre qualquer coisa que fosse desinteressante e que não fosse agregar para você. Então, se você parou para me escutar, é porque você sabe que a informação que eu estou lhe dando vai auxiliar você a ter um Instagram melhor, que vai converter seguidores em futuros hóspedes. Então, gerar valor nada mais é do que fazer a pessoa ir do ponto A para o ponto B. Então, por exemplo, eu estou ensinando a pessoa que existem as melhores trilhas, que existem os melhores passeios, os melhores restaurantes, os melhores museus, os melhores, sei lá, história, enfim, os melhores entretenimentos, as melhores baladas, enfim, a melhor culinária. Eu estou ensinando para as pessoas sobre isso. Então, isso é eu tirar a pessoa do ponto A para o ponto B. Por quê? Porque se ela chegar desavisada, ela pode ter uma péssima experiência na viagem. E eu estou exatamente o quê? Informando ela. E a pessoa faz, olha que legal, a pessoa tão legal, tão solícita, a pessoa me ajudou, cara, eu gostei tanto. E a pessoa termina reconhecendo você como uma boa opção. Por quê? Esse tipo de conteúdo gera o quê? O marketing de reconhecimento. As pessoas reconhecem você como uma boa opção de meio de hospedagem e não convencimento de você estar publicando no seu Instagram feito panfleto de supermercado. Promoção, 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 última hora, promoção, promoção. Não, cara, a gente precisa gerar valor. Mas é isso que eu falei para vocês. Vocês têm que pensar no jogo infinito. Eu tenho que pensar sempre o quê? No longo prazo. Eu estou jogando o quê? Sempre pensando em construir algo no longo prazo. Se você estiver querendo uma corrida de 50 metros, 100 metros, você está no perfil errado. Porque não é isso que eu estou ensinando para você. Eu ensino que você tem condições, sim, de vender muito mais, mas você tem que pensar sempre o quê? No longo prazo. Eu vou executar e as coisas vão acontecer. Pode acreditar no que eu estou dizendo, que eu vou mostrar para vocês durante a jornada da hospedagem lucrativa vários depoimentos de alunos que atingiram tudo que eu estou falando aqui. Então, gerar valor é o quê? Falar sobre culinária, falar sobre dica de relaxamento, falar sobre dica de bem-estar, enfim, o que você tiver habilidade para falar. Próximo ponto, que vários meios de hospedagem não falam. Simplesmente eles dão muito valor à nota da Booking, à nota do Expedia, à nota do Airbnb, mas poucos de vocês publicam um depoimento de um hóspede. De chegar, cara, tu se incomoda de eu fazer uma filmagem tua aqui, você falar como foi a estadia de você comigo, para eu poder colocar nas minhas redes sociais? Poucas pessoas fazem isso. Então, cara, imagina, isso tem um poder enorme. Por quê? Porque não é você chamando as pessoas para o seu meio de hospedagem, são outros hóspedes que experimentaram o teu meio de hospedagem, experimentaram o teu produto, o teu serviço. Estou falando, cara, é muito legal ficar com ele. Ele é muito atencioso, é muito solícito, tudo bem. O depoimento, a avaliação em texto, ela tem seu valor, mas ela, no vídeo, ela tem 10 mil vezes mais valor. Muito mais. O cara olhar e dizer assim, o cara chegar e falar com as palavras dele, isso tem um valor imensurável, tá? Próximo ponto, conta a tua história. Como que você chegou até aqui? Por que você resolveu ter o meio de hospedagem? Muitas vezes, né? Vou dar um exemplo de alguns hoteleiros já que eu já atendi, alguns hoteleiros que já foram meus alunos, que eles já falaram assim, cara, eu era concursado público, eu tava naquela vida, cara, que eu não gostava, naquela vida, pô, repetição, a mesma coisa, e eu sempre gostei de receber as pessoas da minha casa, eu sempre tive esse dom de hospedagem, eu gosto de servir, eu gosto de ver as pessoas felizes, e isso me motivou a ter meu meio de hospedagem. Mas antes eu era um concursado, sei lá, eu era professor, eu era, enfim, qualquer coisa que você conte a sua história vai se conectar com outras pessoas. Por quê? Porque as histórias, elas trazem a verdade, elas trazem a emoção para as pessoas. Então, olha quantos assuntos eu já dei. Gerar valor, né? Falando de quê? Destino, hospitalidade pessoal, gerar valor, depoimento de hóspedes, contar a tua história e depois o quê? Documentar um processo.
Preste atenção que hoje as pessoas estão muito preocupadas com a segurança da limpeza. A gente está aí no meio de uma pandemia. A pandemia não acabou, né? A gente sabe que, graças a Deus, o número de mortes vem reduzindo, a vacinação vem avançando, e se Deus quiser, daqui para o final do ano, a gente vai estar tudo bem, se Deus quiser. Mas preste atenção, você pode produzir vídeos, produzir stories, produzir reels, documentando algum processo no teu meio de hospedagem. Putz, eu vou documentar como é a limpeza dos quartos, como é a higienização, que equipamento eu uso, que material eu uso. E aí eu vou lá e estou filmando a pessoa limpando o quarto, passando pano, esterilizando tudo, né? Como é que é feita a limpeza do enxoval, vai para a lavanderia e tal. Você pode documentar isso, né? Você pode documentar o atendimento. Você mostrar que a pessoa, quando chega no seu meio de hospedagem, você oferece um drink, você apresenta o seu meio de hospedagem, você dá toda uma cartilha, manual de instrução para que a pessoa que esteja chegando na cidade, você consiga orientar essa pessoa para que ela faça um bom proveito. Cara, isso é documentar processo. Eu posso colocar aqui um tripé aqui, feito esse tripé que está aqui, exatamente, ele está até caindo um pouco. Eu posso documentar esse processo. Simplesmente eu mostrando para as pessoas como que eu recebo, como que eu atendo, né? Como que eu administro tudo isso. Isso é documentar. Eu posso também documentar como que eu preparo os alimentos, como que eu faço o meu café da manhã. Todo mundo de luvinha, todo mundo de máscara, de touca. E aí eu vou documentando, olha aqui no meu hotel, aqui na minha pousada, aqui no meu flat, aqui no meu apartamento, na minha casa temporada. É assim que a gente trabalha. Aí tá todo mundo organizado, preparando o café da manhã, preparando as coisas lá, fazendo a limpeza, a higienização, enfim, a manutenção. Então você documenta que isso transparece para as pessoas que você tem um cuidado com o próximo. Isso transparece para a pessoa. E aí a pessoa vai dizer, nossa, olha que legal, né? Por quê? Quantos meios de hospedagem fazem isso? Fala a verdade. E aí presta atenção que eu vou repetir uma frase que não é minha. Essa frase não é minha, mas é uma frase que me marcou muito. Não existe concorrência. Aí você, cara, esse bicho é louco? Como é que ele tá falando não existe concorrência? Cara, se você fizer o que eu tô fazendo, você já tá dentro, né, dos 2 ou 3% que realmente sabe utilizar o Instagram, do que eu tô falando aqui. Porque não sabe. Sabe o que as pessoas fazem? Eles contratam um social media e largam na mão do cara. Faz aí, te vira. Faz a postagem que tu quer. Cara, quem conhece o meio de hospedagem é você. Não é o social media. O social media, ele vai querer pegar o dinheirinho dele todo mêsinho, que tu vai botar lá R$1.200, R$1.500. Não estou dizendo que é ruim ter um social media. Você pode ter um social media desde que você acompanhe ele de perto. Você instrua ele do que você quer. Você avalie os conteúdos que ele está postando. E não simplesmente você liga o botão do piloto automático e diga assim, te vira, faz as tuas postagens. Isso é cumprir tabela. Isso é cumprir tabela. Isso não é fazer uso estratégico do seu Instagram. Por isso que eu falo. Então, importante que você o quê? Tenha em mente que você tem que produzir conteúdo, mas você não pode largar na mão dos outros. Porque Instagram nada mais é do que uma máquina de fazer dinheiro. É uma máquina de fazer dinheiro, só que as pessoas ainda não se ligaram nisso. Então, se você começa a jogar num nível mais alto, se você começa a estudar mais as técnicas, se você começa a se aprimorar mais, você está punindo os seus concorrentes. Sabe por quê? Porque quanto mais eu estudo, quanto mais eu me aperfeiçoo e quanto mais eu ponho em prática, eu estou colocando meus concorrentes para trás. Aí começa a não ter mais concorrente, porque concorrente tem que ter a mesma coisa que eu faço. Não tem como ter concorrente se eu jogo muito melhor do que ele. É tipo assim, cara, vai comparar o Cristiano Ronaldo comigo, que não sei nem jogar futebol? Cara, eu não sou concorrente do cara. Mesmo que eu comece a jogar bola em qualquer time que seja, eu nunca vou ser o concorrente do Cristiano Ronaldo. Concorrente é quando é de igual para igual. É pera com pera, maçã com maçã. Se eu começo a estudar, se eu começo a levantar a barra, não tem concorrente. E isso eu estou fazendo dentro da venda da hotelaria. Por quê? Porque eu estudo mais do que os meus concorrentes. Porque eu trago estratégias diferentes dos meus concorrentes. Porque eu não estou aqui para repetir o que todo mundo está falando na internet. Eu estou aqui para fazer um diferencial, para impactar a vida de famílias. Então eu estudo mais do que os outros, eu treino mais do que os outros para aguentar mais horas de trabalho, eu busco me aperfeiçoar mais do que os outros. Por quê? Porque eu vou levantar essa barra, eu vou subir a barra. E está só começando. Isso está só começando, aqui é só o começo. Daqui a mais alguns anos você vai dizer, nossa, eu quero que vocês me deem pelo menos mais 5 anos. Me dê mais 5 anos nessa internet aqui para você ver como vai estar. Dizer, nossa, eu conheci lá a Greca lá atrás, tudo bem, eu vou estar cheio de cara, cheio de vinco na cara, né, que eu já estou com uns vincos violentos aqui na testa. Marca de expressão, né? Sinônimo de que eu estou envelhecendo, graças a Deus. Então, eu vou levantar essa barra. Porque olha aqui, ó, para as pessoas... Cara, não dá para eu mostrar aqui, mas olha aqui a quantidade de livro que eu tenho ali, ó. Olha a quantidade de livro que eu tenho que chegou novo para mim. Vai dizer que isso aqui vai dar errado?
Relaxa, relaxa. Eu tô só no ritmozinho de um livro por semana. É 4 livros por mês. Vamos, vem comigo, porque se começar a ler 4, eu vou ler 6. E vou começar a subir a barra e vou começar a trazer coisas que nem eu fiz na live ontem. Eu peguei uma live ontem, scriptei uma live inteira em cima de um livro ontem. Comparando, trazendo o livro com viés de pensamento, trazendo para a hotelaria. E agora, quem que fez isso? Me mostra quem é esse? Eu vou subir a barra porque eu vou trazer informações melhores para vocês, mais mastigados e de forma mais prática. E aí, quanto mais eu estiver estudando, eu não vou ter concorrente, porque eu vou acelerar. Véio. Eu acordo mais cedo que todo mundo e vou trabalhar mais que todo mundo, porque eu vou entregar o melhor conteúdo para vocês. Isso é um compromisso meu e com a minha família. Porque a minha pátria é a minha família. Claro, o que é que te motiva? Depois de transformar as famílias, que isso é um dos propósitos, não é motivação, mas o que me motiva é o quê? Um boleto para pagar, um filho para criar e uma mulher para me cobrar. É simples assim. Ah, eu não tenho motivação. Beleza. Então, vai, tu tem filho? Vai atrás. Tem uma mulher? Vai atrás. Tem boleto na tua porta? Vai atrás, meu camarada. Isso é motivação. Não tem o que fazer. Motivação é uma coisa, propósito é outra. Propósito meu é transformar a família. Mas minha motivação todo dia, eu não estou motivado. Hoje eu fui correr na chuva. Por que eu fui correr na chuva? Eu vou falar para vocês uma fraqueza que está me acontecendo. Eu estou com um problema de ouvido. Né? Eu estou com um sério problema de ouvido. Eu já fiz 2 cirurgias e eu estou com perda auditiva. Em torno de 25%, eu estou com perda auditiva. Né? As pessoas falam comigo, eu não escuto, de verdade. E ontem, no meio da live, cara, me bateu um pânico. Que eu disse assim, nossa, eu tô com falta de ar. Por quê? Porque eu tô escutando a minha respiração aqui entrando. Aí eu disse assim, tá ruim, é? Acorde cedo e vá correr e vá começar a confrontar com seus medos. 6 horas da manhã hoje, se vocês forem olhando meus stories, eu fui correr na chuva. Cara, eu abri o carro, a chuva batendo em mim. Nossa, você tem vontade de voltar para casa. Desci na chuva, corri sem fone de ouvido, corri sem celular. Por quê? Porque eu disse assim, cara, eu tenho que ser mais forte, eu preciso controlar meus medos. Por quê? Eu falei para vocês, eu tenho uma mulher para me cobrar, boleto para pagar e um filho para criar. Então, vai. Hoje eu meditei 2 vezes por dia. Por quê? Antes de entrar na live, eu estava meditando. Por quê? Para que eu respire e para que eu esteja calmo. Então, vocês têm que pensar dessa forma, entende? De levantar a barra. Mas vamos continuar aqui, porque se não deixar eu vou falando. Próximo ponto. Dentro do teu Instagram, é muito importante que você faça enquete para que você conheça o seu público. Então, por exemplo, cara, eu tô vendo que o final de semana o movimento tá fraco. Será que valeria a pena eu fazer um jantar diferenciado? Ou eu fazer uma feijoada para o meu público e incluir na minha diária? Ou valia... Verdade, Ana, 2 filhos agora. Agora são 2 filhos, de breve, né? Tá chegando o outro. Então, você entender que você fazer enquete para você entender um pouco mais do seu público. Tipo assim, cara, eu posso ver, será que meu público quer uma feijoada? Será que eu podia fazer um luau? Será que eu podia fazer um jantar romântico se eu atendo casais? Cara, eu vou botar uma enquete, vou ver se as pessoas topam. E se as pessoas que votarem topar, eu entro direto em contato pelo direct. E pergunto, olha, eu vi que você votou, que você tem interesse, se a gente fizesse um final de semana com um jantar romântico, um final de semana diferenciado para casais, você tem interesse? Tenho. Olha, o valor vai ser mais ou menos em termos disso. Teria disponibilidade para você nessa data? Assim, tenho. Pronto, você já fechou a venda ali. Então, assim, você colocar enquetes para entender e perguntar o que seu público quer. Outro ponto, relatar o teu dia a dia. Cara, como é que é a gestão? Você comprando, você escolhendo as frutas, você preparando a manutenção, olha aqui, ó, preparando com muito carinho, eu agora estou fazendo isso aqui no meu jardim, eu estou preparando a piscina desse jeito, eu estou organizando aqui o restaurante de uma forma para que vocês fiquem mais à vontade, que eu tenha mais privacidade, eu agora coloquei um deck ali no meio do meu jardim agora para servir um jantar romântico. Cara, é você mostrar o seu dia a dia, é você mostrar uma reunião com a sua equipe, que você está preocupado que a sua equipe tem que colocar o hóspede no centro do negócio. Por quê? Porque só tem meio de hospedagem que prospera quando você coloca o hóspede no centro do negócio. Não adianta você colocar o dinheiro na frente do hóspede. Primeiro o hóspede, depois o dinheiro. É consequência. Isso é consequência. Não é objetivo. Eu não tenho um objetivo simplesmente de, eu quero grana. Cara, grana. Vai por mim, você vai se dar mal. Você pode ganhar até agora, mas daqui a pouco você não consegue se sustentar no longo prazo. Se você coloca seu hóspede, o bem-estar dele, a experiência dele, né, a satisfação dele, aí você vai dizer, nossa, eu tô indo muito bem. Por quê? Porque quando você atende muito bem seus hóspedes, quando o seu hóspede entra no centro do seu negócio, inevitavelmente, meu camarada, não tem como dar errado.
você vai ganhar dinheiro. Então, faça isso, filme o seu dia a dia, mostre para o seu hóspede que você está preocupado, que sua equipe trata ele bem, que a sua equipe organize as coisas muito bem, porque ele é a principal estrela do seu negócio. Outro ponto, caixinha de pergunta. Eu posso abrir uma caixinha de pergunta, né? Então eu posso colocar lá, pô, o que é que vocês gostariam de sugestão que eu colocasse aqui no hotel? O que é que vocês gostariam de sugestão aqui na minha pousada? O que é que vocês gostariam de ver aqui no meu apartamento? Aí o cara pode dizer, cara, eu queria que você colocasse uma cadeira dessa de trabalho, porque se você colocasse uma cadeira dessa de trabalho, eu tenho certeza que eu ficaria uma semana no teu apartamento, ou ficaria uma semana na tua pousada, uma semana no teu hotel. Ah, é? Pô, olha aí, que sacada. Então as pessoas estão procurando o quê? Fazer um home office fora de casa, né? Um room office, né? Na verdade, um room office seria um escritório, mas fazer, né, um home office numa pousada com preço acessível, com preço justo, e ele está dizendo para você o que ele quer. Então você precisa escutar as pessoas. Um bom vendedor não é aquele que fala muito, é aquele que escuta muito. Que é isso que vai fazer a grande diferença no final das contas. Outro ponto, produzir também vídeos do IGTV. Explicando, cara. Vai lá, abre aqui um IGTV, compra um negócio desse aqui, ó. Um ring light desse aqui, ó. Comprou um negócio desse aqui, isso aqui é R$100, pô. Comprou isso aqui, botou um videozinho ali, filma e fala. Filma e fala. Aí eu tenho lagreca, eu tenho vergonha de filmar. Faz o seguinte, filma uma vez e não publica. Filma a segunda e não publica. Quando você estiver confiante, você publica. Agora eu vou te dar uma dica. Todas as vezes que eu filmo, eu não assisto meus vídeos. Eu filmo e publico. Eu sei se eu falei errado ou não, mas eu filmo, não, saiu bem, beleza. Eu só corto as pontas e publico. Eu sou assim. É que nem quando eu tô cozinhando. Tô cozinhando também, eu não provo comida. Eu olho no olho, eu sinto o cheiro, tá bom. Então, beleza, vai. Porque se você ficar vendo muito, não vai rolar. Outro ponto, produza Reels. Reels está com entrega muito boa. Muitas pessoas estão enxergando Reels. Né? Então, você é uma forma orgânica, já que você não quer investir, para que você consiga atingir, impactar mais contas. É muito bom também. E outro ponto, para finalizar, o carrosséis de fotos. Quanto mais carrosséis você produzir, isso vai te auxiliar e muito, né, a gerar um engajamento, as pessoas virem. Então, só para a gente resumir, a criação de conteúdo divide-se em 3 pilares: destino, hospitalidade, que é o teu meio de hospedagem, e o teu pessoal. E aí o que eu falei, gere valor, colha depoimento dos hóspedes, conte sua história, documente processos, faça enquetes para entender o seu hóspede, fale sobre o seu dia a dia, né, para as pessoas se conectarem com você, abra a caixinha de perguntas para saber o que é que os hóspedes querem, quais são as sugestões que eles têm, produza vídeos do IGTV, distribua conteúdo em Reels e, ó, carrosséis de fotos, beleza? Espero que vocês tenham gostado, né? Eu me esforcei ao máximo, já estou suando aqui porque o ar-condicionado está desligado, senão o som não fica legal. E eu espero que vocês consigam aplicar isso, tá? Porque só escutar o que eu falei e não colocar em prática, isso é obesidade mental. Então vocês precisam escutar o que eu falei e pôr em prática. Por quê? Amanhã a nossa live vai acontecer às 15 horas, não vai acontecer às 18h27, porque às 18h27 eu vou fazer uma live em colaboração com a Stage Software, que é um software voltado para o quê? Distribuição, né, e gerenciamento, né, de canais de vendas. Então, eu vou fazer uma live com eles, né, eles são um gestor de canais muito voltado para anfitriões e para pousadas. Tá? Então, amanhã a gente vai fazer um bate-papo super legal nesse horário, às 18h27, e o conteúdo eu vou antecipar e eu vou dar uma aula amanhã sobre hóspede-alvo, ou seja, o hóspede ideal. Se você quiser saber como que eu prospecto o hóspede certo para mim, amanhã, às 15 horas, eu vou dar uma aula nesse mesmo ritmozinho aqui que você está vendo. Só vai estar um pouco mais iluminado, né? Porque vai entrar a luz aqui da janela, né, que eu acho que está um pouco escura, era para eu ter baixado até essa luz aqui, que eu achei que ficou um pouco escuro aqui. No YouTube não ficou escuro não, mas aqui no Instagram está um pouco escuro. Então amanhã, ó, às 15 horas, como encontrar o meu hóspede-alvo. Ou seja, como eu encontrar aquele hóspede ideal, que dá fit, que dá match com o meu meio de hospedagem. Ou seja, é aquele hóspede que vai curtir meu meio de hospedagem, aquele hóspede que vai me avaliar bem e, consequentemente, ele vai tender a gastar mais comigo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e nos vemos amanhã nesse mesmo bate-local, nesse mesmo bate-horário. Um abraço a todos.